Bom dia, amigo. Hoje é sexta-feira, estamos aí às vésperas de um final de semana, para alguns até um final de semana prolongado, que se estenderá até o feriado da segunda-feira. Quero desejar a todos um bom final de semana, quero convidá-los a estarmos juntos no próximo domingo, pela manhã e à noite em nossa igreja. Quero ter a alegria de abraçá-lo e de encontrá-lo neste domingo. Quero desejar um feliz aniversário para aqueles que hoje, amanhã e depois de amanhã completam mais um ano de vida. Recebam o abraço carinhoso deste pastor, de nossa igreja, o desejo de muitas felicidades para você. E quero, naturalmente, convidá-lo a juntos meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. Eu quero continuar na carta de Tiago, que tem sido nossa companheira desde a segunda-feira. Temos extraído alguns ensinamentos muito interessantes das Escrituras a respeito da nossa vida, do modo como devemos caminhar. E você, então, é nosso convidado especial para esse momento. Vamos juntos, então, à palavra de Deus, lendo na carta de Tiago aquilo que Deus tem a nos falar. Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago tem ensinamentos extraordinários sobre a vida. Aprendemos sobre a sabedoria, aprendemos sobre a prática da palavra de Deus, aprendemos sobre a moderação no falar. Aqui ele quer nos falar sobre perseverança. Este também, assim como os demais, é um tema que encontramos não apenas em Tiago, mas em outros textos das Escrituras. Quando a palavra de Deus nos ensina sobre perseverança, algumas coisas estão contidas nesse conceito. A primeira é a necessidade da perseverança. A Bíblia é muito clara ao nos ensinar que a vida inclui situações difíceis, inclui obstáculos, inclui barreiras, inclui muitas vezes problemas com os quais teremos que lidar. Significa dizer que algumas vezes seremos tentados a desanimar, quando não a desistir. Em algumas circunstâncias específicas de histórias do Antigo Testamento, encontramos o povo tendente a desistir, muitas vezes caindo na murmuração. Lembra-se, por exemplo, de quando o povo os hebreus tinham saído do Egito e iam em direção à terra prometida, mas as dificuldades começaram a surgir e eles começaram a relembrar as experiências do Egito, esqueceram-se da escravidão e, numa memória seletiva, lembraram-se apenas de que lá tinha comida, por exemplo, por conta da privação e da necessidade do deserto. Algumas vezes nós somos tentados a desistir. Quando o povo tinha diante de si o Mar Vermelho, a murmuração tomou conta e foi difícil a Moisés convencer o povo da ordem de Deus. Dize aos filhos de Israel que marchem. É preciso avançar, é preciso prosseguir. Significa dizer que ao longo de nossa vida haverá, sim, circunstâncias nas quais nós tenderemos a desanimar. O capítulo 12 da carta aos Hebreus fala sobre isso de forma muito interessante, principalmente nos 3 primeiros versículos, e lembra que não podemos nos desanimar. O versículo 3 diz especificamente que não devemos desfalecer, desmaiar em nossos ânimos, e devemos prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O versículo 1 já concluíra dizendo que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Da forma como a Bíblia fala que a vida inclui, sim, obstáculos e dificuldades, ela nos conclama a não jogar a toalha, a não desistir e a permanecer. Alguns textos tratam especificamente disso. Acontece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de modo muito particular, em textos escritos para pessoas envolvidas numa situação de perseguição. Algumas das epístolas falam claramente sobre isso. É o caso da Epístola aos Hebreus. Fala a cristãos que eram tentados a desanimar e a desistir diante da feroz perseguição que se abatia sobre eles. É por isso, por exemplo, que o livro de Apocalipse, que apresenta a revelação feita por Deus, inclusive a alguém que está exilado, o apóstolo João está exilado na ilha de Patmos por conta da perseguição,
mostra o livro de Apocalipse justamente esse estímulo a permanecer e a continuar. No versículo que lemos, Tiago fala daqueles que perseveraram, daqueles que permaneceram, daqueles que não desistiram, daqueles que continuaram, daqueles que não jogaram a toalha. E a palavra de Deus vai permanentemente falar sobre isso. É verdade que algumas vezes nos sentimos sozinhos. Para isto, a Bíblia nos diz que o Senhor promete: não te deixarei, nem te desampararei. É verdade que algumas vezes estamos envolvidos numa noite escura e fria. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade que algumas vezes nosso vigor parece insuficiente. A palavra de Deus nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é por isso que a mensagem da palavra de Deus, conquanto absolutamente realista em relação às dificuldades com as quais podemos lidar, ela sempre traz uma mensagem de esperança. E é movidos por essa esperança que nós somos instados a permanecer, instados a perseverar, sem desfalecer, sem desanimar, sem desistir, sem jogar a toalha. Eu não sei que circunstâncias você tem vivido agora. É possível que nesse exato instante passe por dificuldades. Nunca se esqueça de que vale a pena perseverar, com a esperança que vem do Senhor, com a companhia que o Senhor assegura, com as forças do Senhor que renovarão as suas e completarão suas energias, com a convicção de que, para usar as palavras do apóstolo Paulo, em todas estas coisas, por mais difíceis que pareçam, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus o abençoe, que Deus o faça firme, que Deus o faça vitorioso. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo modo como ela se aplica de modo claro à nossa experiência, Senhor. Muito obrigado porque em meio às dificuldades da vida, sobre as quais somos alertados por tua palavra, nós podemos perseverar, nós podemos permanecer certos de que tu estás conosco. Muito obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos. Muito obrigado porque nossas forças são renovadas em ti e por ti. Muito obrigado porque em ti somos vitoriosos. Que cada amigo que nos assiste nesse instante, ó Pai, possa permanecer. Se o momento é difícil, mostra-lhe a tua companhia. Se a força é insuficiente, renova o seu ânimo. Conduze o Senhor à vitória. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.